nos conduza, né, nesta oportunidade, nos ajude para que esse vídeo ele possa ir de encontro, né, aos corações que nos prestigiam e que estão sempre aí acompanhando, né, esse nosso modestíssimo trabalho. Né? É importante, né, agradeço a todos essa parceria tão bacana, né? E a função desse vídeo, né, é, na realidade, mostrar esse grandioso trabalho feito por este espírito chamado Emmanuel, né, através das mãos de luz de Francisco Cândido Xavier, o nosso homem amor, o homem onde a humildade se materializou. Então, meus queridos irmãos, hoje eu pretendo abordar o livro Caminho, Verdade e Vida. E vou abordar na continuidade todos os demais livros da coleção evangélica, né? Dessa coleção maravilhosa, assinada por Emmanuel e com a mediunidade do nosso querido Chico. E a esses livros nós chamamos de o Pentateuco Evangélico, né? O Pentateuco Evangélico da doutrina espírita. Né? E esse trabalho de Emmanuel, né, é, na realidade, uma garimpagem maravilhosa, né, das mensagens do Cristo e traduzidos em seu pensamento. E com isso, eu também quero fazer um contraponto, né, mostrando aos senhores essa questão do Evangelho segundo Emmanuel, né? Esse Titanic que anda aí pelas prateleiras, né? Querendo, na realidade, abrir um espaço que ele não tem, quebrando a coluna cervical desse grandioso trabalho projetado minuciosamente por este instrutor, né? Por esse instrutor maravilhoso chamado Emmanuel. Então, vamos ao nosso assunto. O livro Caminho, Verdade e Vida, ele foi o primeiro dessa expressiva série em que Emmanuel trabalha com dedicação especial o Evangelho de Jesus. Então, Caminho, Verdade e Vida, ele abre esse grandioso trabalho. Ele foi assinado em Pedro e Leopoldo, na noite de 2 de setembro de 1948. E, na realidade, o título deste livro, Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, ele transfere as anotações de João no capítulo 14, do versículo 6. Então, ele anota o que o discípulo querido havia dito, não é? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o título do livro está vincado no capítulo 14, do versículo 6, escolhido, né, em João, capítulo 14, versículo 6. Então, esta escolha de Emmanuel, ela tem uma razão de ser. Por quê? Porque, na realidade, ele começa uma coleção evangélica e ele, então, está abordando, né, o caminho. Ele está abordando a verdade
e ele vai abordar nas páginas deste livro a vida. Então, quando nós compramos o Titanic, nós deixamos para trás esse trabalho grandioso na medida em que os capítulos eles saem de ordem, eles perdem, né, a inteligência de Emmanuel, eles perdem o pensamento inteligente do nobre mentor. Então, ele faz parte das últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. Olha, veja bem, Emmanuel abre a coleção do Evangelho com falas de Jesus que fazem parte das suas últimas instruções aos seus discípulos. Inclusive, quando ele faz a promessa perene do Consolador. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, queridos amigos, Emmanuel abre o compasso da coleção evangélica, nos convidando para que nos aproximemos das instruções finais de Jesus. É como se ele nos tirasse do lugar comum e nos levasse para aquele instante que Jesus reúne os seus para transmitir a eles as suas últimas instruções. Porque ali, né, foi onde o Verbo Divino, já ao final de sua jornada entre nós, ele ainda se preocupa em consolar os corações, preparando-os para a sua ausência. Né? Veja bem, preparando-os para a sua ausência. Olha, né, vamos dizer assim, olha os caminhos que Emmanuel está sutilmente pegando, não é, a sua preocupação. Então, ele fala dele, deixando aos discípulos uma direção segura, para que estejamos sempre juntos. Fala do Espírito Santo, mas aquele, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Esse é o contexto que nós devemos ler o livro Caminho, Verdade e Vida. É importante, queridos amigos, contextualizar o livro. E o que o Titanic faz? Ele nos tira a oportunidade da contextualização. Nos tira a oportunidade, né, dessa contextualização. Então, na realidade, né, uma coisa é você ler o livro. Ler. Outra coisa é você estudar as considerações, a profundidade que traz a obra. Outra coisa é você aprofundar também no sentido didático do autor. Vou repetir, no sentido didático do autor. Para isso, veja bem, para isso é necessário entendermos
e não perder de vista o contexto em que o autor, Emmanuel, nos coloca. E ele nos põe, veja bem, Emmanuel, ele nos coloca como discípulos. É como se ele nos assentasse no lugar, não é? E nos entregasse um trabalho para leitura, para avaliação, para identificação, considerando em nós discípulos do Mestre amado, nos fazendo sentir. Por que ele faz isso? Ele abre o seu trabalho com caminho, verdade e vida, porque ele quer nos fazer sentir a responsabilidade dos verdadeiros discípulos e nos alerta para a tomada de consciência de que somos nós os novos discípulos e aqueles que se veem frente a frente com a promessa cumprida, ou seja, aqueles que receberam esta mensagem cristalina do Consolador prometido. Assim, a obra Caminho e Verdade e Vida é um profundo alerta aos discípulos de uma nova era. Quando você for estudar o livro Caminho, Verdade e Vida, assente no lugar dos novos discípulos, dos discípulos de uma nova era. Este encontro promovido por Emmanuel entre nós e Jesus, o instrutor, ele está nos mostrando que nós somos os discípulos dessa nova era. Quando no versículo 28, Jesus diz assim: vou e venho para vós. E no versículo 29, ele nos diz: eu vou-lhe disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Olha bem, olha a reentrância, né? Olha a importância que tem esse livro Caminho, Verdade e Vida, para você pegar os capítulos de Caminho, Verdade e Vida, simplesmente espalhá-los entre evangelistas. Aí você pega um pedaço lá, pega outro aqui, pega outro acolá, você perde totalmente o contexto, você perde totalmente aquilo que Martins Peralva chamava de o pensamento de Emmanuel. Emmanuel, em Caminho, Verdade e Vida, ele nos alerta para o Jesus da nova era, o Jesus caminho, o Jesus verdade e o Jesus que traz a vida aos discípulos desta nova era. O livro Caminho, Verdade e Vida é um livro que nos foi entregue para que haja em nós uma tomada de consciência. Uai, Jairo, tomada de consciência de quê? Toda consciência é consciência de alguma coisa. Então, ele traz o caminho, verdade e vida, você está dizendo que é para a nossa tomada de consciência. Se toda tomada de consciência é consciência de alguma coisa, o que é que ele propõe? Então, nós vamos dizer a tomada de consciência do nosso papel como discípulos dos tempos modernos.
do nosso papel como discípulos dos tempos modernos. Então, queridos amigos, quando eu falo do Titanic, essa coleção que está aí, sintetizando, tentando, vamos pensar assim, tentando sintetizar o pensamento de Emmanuel, ela retira os capítulos de Emmanuel do seu contexto. Ela retira os capítulos escolhidos por Emmanuel da história, retira do contexto filosófico e do contexto consolador. Por quê? Ela isola os capítulos. Os capítulos não têm sequência. Os capítulos não têm sequência. E Emmanuel, na realidade, com o seu potencial de um espírito superior, ele não iria julgar um trabalho a esmo. Todo o trabalho de Emmanuel é milimetricamente preparado. Ora, daí, o leitor lê as lições fora do seu contexto. Fora do contexto. Lê uma para lá, outra para cá, ele nem sabe aonde está o caminho, muito menos a verdade e o que é a vida, não é? Mensagens ele lê, muito linda, muito bonita, mas aqui em Minas nós falamos assim, beleza não põe mesa, não é? Mas fora dos objetivos iniciais desse grande instrutor chamado Emmanuel, que era o de nos levar a tomar consciência, como já disse, do nosso papel no discipulado de uma nova era. Pergunto, então, se a coleção, eu vou perguntar assim, se a coleção romanceada de Emmanuel, não é? Há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, Ave Cristo, Renúncia, se ela começasse pelo livro Renúncia, ou se ela começasse pelo livro Paulo e Estevão, estaria completamente fora de contexto e estaria completamente fora do raciocínio, fora do objetivo do nosso instrutor, não é? Ora, se Emmanuel deu-se ao trabalho de ordenar, de sequenciar, título a título, capítulo a capítulo, é por quê? Porque os programadores desse trabalho assim entenderam que esse era o caminho ideal. No mundo espiritual, gente, as coisas não existe balbúrdia, não existe bagunça. Não vamos pensar nós que Emmanuel um dia estava lá dormindo lá no mundo espiritual e levantou e falou assim, agora vou lá em Pedro Leopoldo. Mas você vai fazer o que lá? Vou psicografar lá um trabalho. Vai psicografar? Vou. E aí? Eu vou lá psicografar, quando chegar lá eu vejo o que eu psicografo. Não, podemos ter certeza que Emmanuel, que Francisco Cândido do Amor Xavier fazem parte de um programa que é muito maior do que eles. Programa esses que, na realidade, nós ainda não conseguimos permear o entendimento. E aí,
vem, né, o senhor Saulo, em flagrante do espírita, dizer que as citações evangélicas utilizadas por Emmanuel estavam, pelo amor de Deus, escutem isso, que as citações elas estavam em desacordo, fora de contexto. E pior, ele, naquele instante, ele é aplaudido, né, de perto por um vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Faço questão que vocês procurem esse vídeo na internet e vocês vão ver lá os dois fazendo uma live, um falando asneira e mais asneira, e o outro na janelinha lá de cima assim. Na realidade, olha, sinceramente, enquanto vida eu tiver, se eu fizer 500 vídeos falando da obra de Emmanuel, em 500 vídeos eu vou citar esse desrespeito, porque a pessoa que produz um desrespeito desse não é digno de ser chamado espírita. Não é digno de ser chamado espírita, e muito menos é digno de ocupar uma cadeira tão importante quanto a Federação Espírita Brasileira, porque até para a ignorância, até para produzir ignorância, nós temos que ter bom senso. E todas as vezes que eu fizer um vídeo, todas as vezes eu vou citar isso. E faço questão que você que está me assistindo, que está prestigiando esse nosso trabalho, procure na internet para que vocês possam ver esse absurdo. Eu então digo a essas pessoas, né? Olha, vocês precisam queimar ainda muito chão para começar a vislumbrar, olha, vou dizer, palidamente, não é? O trabalho monumental desse luminar chamado Emmanuel. E quando vocês se aproximarem do trabalho de Emmanuel, procure conhecer Francisco Cândido do Amor Xavier. E começando a conhecer Francisco Cândido do Amor Xavier, ponham um pouco da humildade de Chico no coração de vocês. Vai lhes fazer muito bem, não é? Então volto falando em Caminho, Verdade e Vida. Esse Titanic mata de uma tacada só 180 capítulos, na medida em que eles são colocados totalmente fora de contextos. Por que fora de contexto, Jair? Porque, na realidade, Emmanuel fez o seu trabalho baseado por exemplo, o Caminho, Verdade e Vida, ele está baseado na coluna dorsal da conversa final de Jesus com os seus discípulos. Essa é a coluna dorsal. Ora, ele está convidando os discípulos da nova era. Ele está chamando a atenção para os discípulos da nova era. Quando nós tiramos os capítulos ordenados de Emmanuel do seu contexto, na realidade, nós simplesmente estamos quebrando a coluna cervical do seu trabalho. Veja bem, Emmanuel abre esse trabalho com o capítulo 1. Ele diz assim, o tempo.
ele vai intitular lá o tempo. Ele vai lá em Romanos, no capítulo 14 do versículo 6. Romanos pega uma pequena parte do versículo, Que pequena parte é essa? Onde está anotado assim: aquele que faz parte do dia, para o Senhor o faz. E inicia dizendo assim em seus comentários: a maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Ora, é o contexto. É necessário que haja o contexto, que não se mate o contexto. Sugiro, então, aos irmãos queridos que me prestigiam neste vídeo, a fazer um estudo conjunto. Veja bem, um estudo conjunto dos 5 primeiros capítulos desta obra. Qual obra? Caminho, Verdade e Vida. Façam um estudo, seja na sua casa, seja na sua casa espírita, no seu grupo de estudos, reúna os 5 capítulos, os primeiros 5 capítulos do livro Caminho, Verdade e Vida. Veja bem, o primeiro capítulo eu já citei. O primeiro é o tempo. O segundo é segue-me tu. Ele vai em João, capítulo 21, versículo 22, diz-lhes Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. E ele abre o capítulo dizendo: nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. Ele está falando dessa mania nossa de ficar vigiando o trabalho dos outros. Emmanuel, nesse capítulo, então, ele nos convida a examinarmos o bom aproveitamento do trabalho disponível. Porque quando ele iniciou, ele nos falou sobre o valor do tempo. Agora ele está falando sobre o valor do trabalho disponível. Daí, veja bem, Emmanuel nos leva a Filipenses, quando ele escreve aos irmãos das igrejas de Filipos, capítulo 2, versículo 2. Nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Mas por humildade. E inicia, então, esse é o capítulo que ele traz para analisar. Esse é o versículo lá de Filipenses que ele traz para nossa análise. E ele, então, inicia esse capítulo dizendo assim, quer dizer, ele está baseado lá na anotação de Filipenses.
O serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita, há lugar para todos. As criaturas, há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias, sadias, e lugar para todas as ideias sadias, em sua expressão substancial. Em sua expressão substancial. Esta base, Emmanuel está falando sobre o caminho. Ele está nos chamando a atenção para o tempo e para a importância do tempo e a importância do trabalho. E ele dá a este tesouro o título de examina-te. Ou seja, não é examinar os outros, não. É examina-te, não é? Ou seja, o bom tempo, veja bem, lá no 1, o bom tempo começa e termina em nós mesmos. Logo, em seguida, após este autoexame que ele nos leva a fazer sobre o tempo, sobre o trabalho, sobre a nossa postura no colegiado de trabalhadores, ele então nos leva ao capítulo 4, onde ele fala de trabalho. Aí ele volta novamente a João, agora no capítulo 5 do versículo 17. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E ele inicia a sua análise, nos convidando a uma dura reflexão. Em todos os recantos, observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Queixosas e insatisfeitas. Quase todos pedindo socorro, quase todos pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero do seu trabalho. E assim, veja bem, tempo, trabalho, vivência coletiva. Tempo, trabalho, vivência coletiva. Emmanuel, então, no capítulo 5, Emmanuel intitula de bases. Continua ele em João, agora no capítulo 13, do versículo 8. Disse-lhe Pedro, veja bem, capítulo 5, versículo 8. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Ora, o que é lavar? Lavar é limpar. É uma asepsia. Lavar faz parte desta limpeza que nós precisamos. Se nós não nos limparmos em Jesus, se nós não permitirmos que Jesus produza em nós essa limpeza, nós não seremos dignos
de fazermos parte do colegiado dos discípulos desta nova era. Então, Emmanuel nos mostra que uma das bases mais importantes da vida é a humildade. E ele fecha dizendo, então, como o apóstolo de Cafarnaum experimenta novas responsabilidades no caminho. Então, como o apóstolo de Cafarnaum, aqui ele está se referindo a Pedro, não é? Responsabilidades são para ser assumidas. Responsabilidades não são para ser encostadas, varridas, ou nos escorarmos nos desculpismos. Mas, na realidade, é necessário que desejamos corresponder a essa expectativa divina. Nós devemos, então, rogar a Jesus que nos lave. Nos lave não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Humildade ao doar e a necessária humildade para receber. Assim, eu falei de 5 capítulos. Assim, a primeira sequência do caminho, essa primeira caminho, verdade e vida, essa primeira parte, Emmanuel fala do caminho. Esta sequência do caminho nos mostra a importância do tempo, a importância do aproveitamento do trabalho que nos é disponibilizado. O bom tempo, queridos amigos, ele não está lá fora, ele não está nos relógios, ele está em nós, ele está dentro de nós mesmos. Em seguida, ele fala do exemplo divino, como a humildade, como sendo a humildade para a base de todo e qualquer trabalho com Jesus. Para todo e qualquer trabalho com Jesus. Daí, eu sugiro então aos amantes de Emmanuel, não é? Eu sou um amante de Emmanuel, confessado, não é? Eu sou um amante de Chico Xavier, né? Um amante de Emmanuel. Então, aos amantes dessa doutrina espírita inteligente, não de uma doutrina espírita emburrecida, que querem nos enfiar garganta adentro, consciente, espíritas conscientes, sugiro a vocês, dividam os 180 capítulos de 5 em 5. 180 capítulos, dividam eles de 5 em 5. Ora, dividindo 180 por 5, vocês terão 36 blocos de estudo. Às vezes os grupos de estudo das casas espíritas ficam caçando, procurando aqui e ali, não é? Programação. Façam essa programação. Pegue os 180 capítulos, dividam por 5. Vocês terão 36 blocos de estudos. E vejam por si mesmos a ordem inteligente do trabalho
de Emmanuel. A ordem inteligente do trabalho de Emmanuel. Ora, quando nós vamos ao Titanic, nós perdemos isso. Porque, na realidade, o Titanic não é um trabalho inteligente. Ele é um trabalho que simplesmente sequela a mensagem de Emmanuel. E nós perdemos essa profundidade do trabalho, essa profundidade. Eu, às vezes, me desculpem aqui extrapolar, eu, às vezes, vejo e muitas vezes sou convidado para fazer uma palestra aqui, uma palestra ali, não é? E muitas vezes nos apresentam os temas mais esdrúxulos, temas que a gente fica pensando assim, gente, aonde arrumaram isso? Não é? Quando, na realidade, se a casa é espírita, se entrar no Evangelho de Jesus, produzindo de forma inteligente, olha, num livro simples como Caminho, Verdade e Vida, nós temos material para estudo, para palestra, para 7 anos. Para 7 anos seguidos. Não é? É só querermos, né? É só, na realidade, procurarmos, né? Produzir uma doutrina espírita inteligente. Sair desse bloco de modismos, né? Sair destes blocos invencionistas, né? De temas que muitas vezes completamente fora de contexto. Não é? Vamos, dentro da nossa casa espírita, fazer um esforço enorme para produzirmos uma doutrina espírita inteligente e não uma doutrina espírita emburrecida, como alguns estão querendo nos enfiar garganta adentro. Então, veja bem, o primeiro bloco, ele abre com o capítulo 1, o tempo, e fecha o primeiro grande bloco, 36, e fecha no capítulo 60. Ele fecha no capítulo 60, prática do bem. O segundo bloco abre no capítulo 61, mistérios, e fecha no capítulo intitulado Zelo Próprio. Esse é um estudo aprofundado sobre as verdades. Emmanuel já saiu da vida, aliás, desculpem, Emmanuel já saiu, né, ele já esgotou o assunto caminho. Agora, nesse segundo bloco, ele está nos falando de vida. Vida. Então, nesse segundo bloco, né, que abre no capítulo 61, mistérios, né, e fecha no capítulo intitulado Zelo Próprio, esse é o estudo aprofundado sobre as verdades. E o terceiro bloco? Emmanuel fala sobre a vida. O título do livro não é Caminho, Verdade e Vida? Será que ele ia colocar um título e não ia abordar esse título? Emmanuel é um instrutor inteligentíssimo, agraciado com uma mediunidade inteligentíssima, uma mediunidade regrada à humildade. Então, na realidade, esse terceiro bloco, vida, ele abre com o capítulo 121. 121. Espinheiros. Meus amigos, a vida é repleta de espinheiros. Os espinheiros que nós enfrentamos no cotidiano, no dia a dia, não é?
ele faz parte do nosso aprendizado, para que nós possamos então tomar conhecimento das verdades que pairam muito acima de nós mesmos. Infelizes de nós, se não tivéssemos nas nossas vidas os espinheiros, porque os espinheiros nas nossas vidas são ferramentas avaliadoras da nossa performance diante a evolução. E nesse capítulo 121, Espinheiros, ele vai anotar assim: nem se vidimam uvas dos abrolhos. Emmanuel busca Jesus, não é? Em Lucas, capítulo 6, versículo 44. Veja bem, ele já pegou Atos dos Apóstolos, já pegou Filipenses, já pegou João, já pegou agora, não é? Ele agora pega Lucas, não é? Ele pega Lucas. Nesse capítulo está anotado: o cristão é um combatente ativo. Irmãos queridos, não existe vida sem combate, mas é necessário lutarmos o bom combate para que nós possamos trabalhar dentro das nossas vidas o projeto pessoal traçado para a nossa evolução. E fecha no capítulo 180. Então, fecha esse trabalho no capítulo 180. Façamos nossa luz. Assim, resplandeça a vossa vida diante dos homens. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 16. Fazendo assim, fazendo dessa forma, trabalhando Emmanuel de forma meticulosa, de forma inteligente, nós vamos enxergar Emmanuel, que infelizmente muitos não enxergam assim, e alguns ainda falam até que ele está fora de contexto, de não sei o quê, falam verdadeiras baboseiras e heresias, não é? Me desculpe a expressão, boçalidades, né? E pior, né? Pior, apoiados por pessoas que não deveriam apoiar estas falas. Eu posso afirmar a todos, né? Todos os amigos que nos assistem, né, nesse momento, que em Emmanuel nós vamos encontrar material inexaurível para mais de 2000 anos futuros. Material para aprendizados profundos, porque essa foi a sublime promessa do senador do Cristo, e que foi cumprida à risca nas mãos de Francisco Cândido Xavier. Contudo, né, vamos dizer assim, as trevas têm tentado dilapidar este trabalho. As trevas têm tentado dilapidar esse trabalho. Tem tentado matar Emmanuel, matar a doutrina espírita. Aliás, os coveiros da doutrina espírita que estavam lá em França e que trabalharam arduamente
contra Kardec, estão todos aí. Todos aí. O objetivo deles tem sido quebrar a coluna dorsal, quebrar a coluna dorsal da doutrina espírita, quebrar a coluna dorsal do trabalho de Emmanuel, que é nada mais, nada menos a sua organização inteligente. A sua organização inteligente. Por quê? Porque quanto mais ignorância, melhor para as trevas. O trabalho das trevas é financiar a ignorância. Instale um culto do evangelho em seu lar. Você vai ver as dificuldades. Implante um curso, um estudo sistematizado, alguma coisa dentro da sua casa espírita. Você verá as dificuldades. Por quê? Porque, na realidade, não interessa às trevas uma doutrina espírita, não interessa às trevas espíritas inteligentes, espíritas que pensam, não interessam às trevas. Por quê? Porque os espíritas inteligentes não pagam 800, 900, 500 reais num congresso, numa palestra. Os espíritas inteligentes, eles sabem que a base da doutrina espírita é simplicidade, humildade e trabalho com Jesus. Mas as trevas, elas procuram produzir a incapacidade. Elas procuram quebrar a coluna inteligente dessa doutrina. Basta ver as obras básicas, deturpadas, depredadas aí, e todo mundo em silêncio, silêncio profundo. Ninguém fala uma letra, ninguém fala A, porque na realidade o silêncio é a marca dos ignorantes. O silêncio é a marca dos fracos, daqueles que simplesmente deixam as coisas para lá, não é? Ora, o que tem interessado, então, ultimamente? A ignorância, a arrogância, dinheiro, pode pagar com cartão de crédito, cartão de não sei o quê, pode, pagando tá bom. Interessam o proselitismo, a fama, isso sim, são importantes. Isso sim, hoje, tem sido valores dentro da doutrina espírita. Se você é dirigente de uma casa espírita, porque nós não estamos falando para o topo, nós estamos falando para os espíritas e gostamos de falar com eles. Nós estamos falando para os dirigentes espíritas, para aqueles que estão lá no chão da pirâmide. Mas não existe ponto mais importante para a doutrina espírita do que seja a casa espírita. Vigiai e orai dentro da sua instituição espírita, para que ela não se torne passarela dos proselitistas de plantão. Porque para um bando que Emmanuel se dane. Aliás, vamos voltar a Roma, né? Dê ao povo pão e circo, e isto basta. Eu fui a um encontro espírita, e aliás fui como orador. Fiquei embasbacado. Minha esposa me dizia assim, calma, e eu olhava assim, atônito. Porque quando falava o nome de orador, a plateia levantava e gritava, ah, ah! Pelo amor de Deus,
Isto é doutrina espírita. Agora, fulano de tal, Aí depois foram anunciar os próximos oradores do próximo ano. Eu chorei de vergonha, porque não é essa a doutrina espírita que eu conheço. Não é essa a doutrina espírita que eu nasci nela, me criei nela. Convivi com pessoas maravilhosas. Convivi com o tio Peralva, que era a humildade em pessoa. Convivi com o senhor Manuel, outra humildade. Estou falando nomes de Belo Horizonte. Convivi com o senhor Sobral, já lá no fim da vida, todo arqueado, todo dilapidado na sua saúde, mas firme no seu trabalho. E fico pensando, seu Leão Zálio, não é? E vários outros que eu conheci aqui nesse movimento espírita. Esse não é o movimento espírita que nós sonhamos. Esse não é o movimento espírita que nós pensamos nele. Então, eu acho que ali não tinha espíritas, tinha povo. Deu povo pão e circo. Auê, status. E as coisas, e o povo fica satisfeito. Dirigente de casa espírita, ame a doutrina espírita. Exija que a doutrina espírita esteja na sua casa. Não interessa se a sua casa é humilde, é extremamente simples. Mantenha-na humilde, mantenha-la simples. Porque humilde é a doutrina espírita, humilde foi Chico Xavier. Vemos as casas espíritas, os centros fundados por Chico. Cada um menor do que o outro, mas maior. Não deixe na sua casa espírita que se prevaleça essa questão de aplausos, de gritinhos histéricos. Não permita isto na sua casa espírita. Faça da sua casa espírita um local onde verdadeiramente prevaleça a doutrina espírita. Olha, e por falar em emburrecimento doutrinário, temos que considerar isso no Titanic também. Esse evangelho que está aí, esse evangelho segundo Emmanuel, que agora tem evangelho segundo João, evangelho segundo Mateus, evangelho segundo Lucas, evangelho, não é, segundo Marcos, e agora tem um outro evangelho, que é o evangelho segundo Emmanuel. Né? É assim. Né? Então, isso, né, acaba, destrói, alija o público de Emmanuel daquilo que há de melhor dentro da doutrina espírita. De melhor dentro da doutrina espírita? Olha, é um conceito pessoal, né, meu, que eu aprendi a saborear isso. Bom, e por falarmos em emburrecimento doutrinário, né, na realidade nós temos que considerar, né, que esse Titanic, né, esse Evangelho segundo Emmanuel, né, ele mata, ele acaba, ele destrói, né, alija o público de Emmanuel daquilo que há de melhor. Mas, Jairo, aquilo que há de melhor, sim. Na realidade, eu
convido aos meus queridos amigos, aos nossos irmãos, para reservarem, assim, por exemplo, uns 10 dias, 15 dias, não é? E dedicarem esses 10 dias, 15 dias a fazer um estudo sobre os prefácios assinados por Emmanuel. Olha, os prefácios assinados por Emmanuel são primorosos. Por que não dizer, são maravilhosos, não é? A sutileza, né? A sutileza são verdadeiras pérolas, né? Profundas aulas de sutileza, não é? Emitidas por esse gigante da literatura espírita. Na realidade, quando você opta pelo Titanic, você perde também estes prefácios de Emmanuel, que são tão bons. Aliás, eu comentando com um amigo meu, eu dizia a ele assim, existem prefácios de Emmanuel que eles por si só valem o livro. E quando você pega o Titanic, você perde, não é, esses prefácios, não é? Você perde isso. Vejamos então alguns pontos de Emmanuel na apresentação desse livro Caminho, Verdade e Vida. Ele intitula, né, o seu prefácio como Interpretação dos Textos Sagrados e busca em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Vou repetir. 2 Pedro, ou seja, segunda carta de Pedro, no capítulo 1, do versículo 20. E anota assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. E diz ele, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio, penetrando o mundo há quase 20 séculos. Gente, vale a pena desdobrar essa abertura. Olha, o tempo é que é muito escasso, senão nós fazemos um vídeo longo demais. Mas esse é um prefácio que valeria muito a pena nós trabalharmos detalhadamente, né? Detalhadamente para entendermos essa colocação de Emmanuel. Mas esse, né, também temos que considerar que isso não é o nosso objetivo aqui. Gostaria, então, de chamar a atenção para o 9º parágrafo desse prefácio. Grafa Emmanuel. Muitos amigos estranhar-nos-ão, talvez, a atitude. Então Emmanuel vai dizer que muitos de nós, vamos estranhar a atitude dele. Qual atitude? Então ele diz assim, isolando versículos, isolando versículos e conferindo-lhes cor.
independente do capítulo evangélico a que pertencem. Ou seja, Emmanuel, ele está dizendo assim, que ele confere a esse versículo uma cor própria, ou seja, um entendimento próprio, independente, não é? Independente do capítulo em que ele se localiza, né? Independente do capítulo evangélico a que pertencem. Emmanuel, então, ele deixa claro aqui a existência de uma seleção criteriosa. Uma seleção criteriosa, esculpida nos interesses, veja bem, esculpida nos interesses de cada versículo. Então, cada versículo, não é? Dentro do contexto, ele na realidade vai esculpir ali a sua fala para que ela possa estar na segurança desse versículo. E aí chega alguém e muda tudo, não é? Muda tudo. Nós temos aí as adulterações que estão aí para qualquer um ver. Além do mais, as adulterações dos versículos evangélicos usados por Emmanuel, e que não são nenhum nem dois, são vários, na medida em que as pessoas simplesmente pegam uma outra tradução, jogam na obra do autor espiritual, jogam na obra do autor na época encarnado, Francisco Cândido Xavier, e acham que isso está tudo certo. Acham, inclusive, que isso não é adulteração. Acham, inclusive, que isso não é adulteração. E continua Emmanuel, né? Ele falou então de seleção criteriosa e continua veja bem, prestem por favor bastante atenção. Ele continua dizendo assim: em certas passagens extraímos daí somente frases pequeninas, frases pequeninas. E as pessoas se veem no direito de mudar palavras, veem no direito de mudar o versículo, alterando a tradução do Evangelho, não é? Então, e continua, né? Ele continua proporcionando-lhes fisionomia especial, proporcionando-lhes fisionomia especial, ou seja, uma aparência toda própria. Ou seja, cada escolha efetuada por Emmanuel, nós podemos classificá-la como uma escolha, como um ato cirúrgico, onde tudo aquilo que Emmanuel escolhe como referência evangélica são partes minimamente invasivas dentro deste estudo muito especial. Ou seja, o ato cirúrgico, ele é um ato de extrema responsabilidade. Ele está unindo capítulos do Evangelho, versículos do Evangelho, com a sua abordagem pessoal. Ora, me desculpem, mas aí vem um bando de aventureiros, aliás, pseudo-sábios, dizimadores do trabalho, impondo uma nova versão bíblica, inclusive apodrecendo o ilustre trabalho do instrutor Emmanuel. Mas isso
Nós bem sabemos. Isso são projetos ardilosos das trevas. Eles tiram o capítulo do seu contexto e colocam numa coisa que eles chamam de Evangelho de Emmanuel. Não é mais de Marcos, Lucas, Mateus, fulano e ciclano, não. É do Emmanuel. Ora, tiram o capítulo do seu contexto e colocam simplesmente sem contexto. Colocam simplesmente sem contexto. Em algumas situações, emburrece tudo. E emburrece pela ganância, pelo dinheiro, ou simplesmente, me desculpem a franqueza, para aparecerem. Porque, na realidade, Emmanuel, Chico Xavier, dá ibope. Qualquer um que colar em Emmanuel, colar em Chico Xavier, fizer qualquer besteira aí, dá ibope. Ora, pior, e aparecem por aí autografando os livros. E mais, autografando livros e mais livros. Eu faço uma pergunta simples para os senhores. Quem, no caso, deveria autografar um livro de Emmanuel ditado às mãos de luz de Francisco Xavier? Só existe um ser, na minha modesta opinião, digno de dar um autógrafo em qualquer trabalho de Emmanuel. Francisco Cândido do Amor Xavier. Por quê? Porque ele é o médium. Ele é o intérprete. Ele é o intérprete entre a folha e o pensamento do autor. Me desculpem, mas somente, na minha modesta opinião, somente Chico Xavier pode autografar. Quem possui obras psicografadas por Chico, possui uma relíquia. Quem não as possui, infelizmente, não possuirá mais. Ou seja, aqueles que têm as obras autografadas por Chico, possuem uma relíquia. Não possuirá mais por quê? Porque Chico fisicamente não está entre nós. Agora, quem possui uma obra de Chico Xavier, mensagens psicografadas por Chico Xavier e autografadas por outras pessoas, por favor, me desculpe a franqueza, o seu livro ele está autografado por um impostor. Se alguém quiser psicografar e assinar, autografar a psicografia, eu tenho uma receita muito simples. Eu acho que essa pessoa deve se matricular nas escolas da mediunidade, não é? Na sua casa espírita, aqui ou ali, né? E, na realidade, iniciar ali o trabalho que nós chamamos, vamos dizer, de educação mediúnica, rezando para que a sua mediunidade se encaminhe para as áreas da psicografia. Encaminhada para as áreas da psicografia, aconselho modestamente que esse candidato a médium, ele procure amadurecer por uns 10 anos.
E sabe como que é esse amadurecimento? Você vai psicografando, lê isso e aquilo, joga no lixo. Vai psicografando, lê isso e aquilo, joga no lixo. Vai psicografando, lê isso e aquilo, joga no lixo. 10, 12, 15 anos depois, né, você continue psicografando, guardando, analisando, amadurecendo-se mediunicamente, e aí comece a trabalhar efetivamente através da psicografia. Faça o seu trabalho, a partir daí, você faça o seu trabalho, submeta ele a alguma editora, muito provavelmente você vai encontrar uma, não é? E aí essa editora, com o tempo, ela vai então editar o seu livro. Depois que ela editar o seu livro, vão fazer o lançamento, não é? E aí você tem todo o direito de assentar a uma mesa e autografar. Autografar o que é da sua competência por direito e não ficar autografando o livro dos outros. Isso é muito feio. Bom, vamos em frente. Continua então a Emmanuel. Assim procedemos, porém, considerando que num colar, olha a sutileza de Emmanuel. Assim procedemos, porém, considerando que num colar de pérolas, cada qual tem um valor específico. Num colar de pérolas, cada pérolazinha colocada ali tem o seu valor específico. No imenso conjunto de pensamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou dos seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida. Olha, essa colocação de Emmanuel dá, sem dúvida alguma, uma palestra inteira e muito provavelmente umas 3 reuniões de estudo. Emmanuel, nesse ponto, ele compara o seu trabalho a um colar. Colar é aquilo, veja bem, gente, veja bem, queridos amigos, colar é aquilo que se coloca no peito, é aquilo que se carrega no peito, um adorno perfeito. Ninguém coloca no peito um colar feio, que ache feio. Nós carregamos no nosso peito aquilo que nós temos de melhor. E o colar é aquilo que está sempre exposto. Ninguém coloca um colar e coloca debaixo da blusa e fecha para ninguém ver. O colar é aquilo que adorna. Ele está sempre à vista. Veja bem, ninguém carrega um colar, não é, na bolsa ou no bolso. Mas dá ao seu colar um lugar de destaque que é próximo ao seu coração. Olha a sutileza de Emmanuel. Ali, onde você coloca o colar, a caixa torácica é o símbolo do amor, símbolo dos mais nobres sentimentos, de que todo colar ele se prende ao pescoço,
Não existe colar solto, senão ele cai. Mas o colar, ele fica aqui preso. O colar, ele está preso ao pescoço. O órgão que mantém a nossa cabeça de pé é o pescoço, que dá altivez à cabeça. Ou seja, sentimento e razão. O colar está aqui, ó, entre o sentimento e a razão, reunidos por esse colar maravilhoso. Sentimento e razão, eles estão aqui reunidos pelo nosso colar maravilhoso. E ele diz: colar de pérolas. Nenhuma pérola tem valor fechado se mantém presa no interior da ostra. Ela só passa a ter valor, só passa a ter um valor incalculável quando vem a luz, quando ela é tirada da ostra. Aí sim ela ganha vida nas mãos habilidosas do joalheiro que a prepara. Nesse caso, Jesus. E ele diz que cada pérola tem o seu valor específico. E aí, vem pessoas que querem mudar tudo. Nova tradução, novas palavras. Olha, me desculpe, por favor, menos vaidade, mais humildade, meus amigos, porque isso, sinceramente, fará muito bem. Fará muito bem. Bom, voltando aqui a Emmanuel, ele continua dizendo: no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida. Emmanuel trata a Boa Nova como um imenso conjunto de ensinamentos. Ele deixa claro que Boa Nova não é somente o Evangelho, mas toda a mensagem que gravita em torno dela, lançando boas notícias ao entendimento humano. Bem, aliás, por falar em Boa Nova, muitos companheiros têm me cobrado, sobre as análises, sobre as adulterações do livro Boa Nova. Eu já as tenho, mas tem tanta coisa nos nossos projetos, na nossa modesta atividade, não é? Que isso ainda, eu vou deixar isso para um momento mais oportuno, né? Para um momento mais oportuno. Na realidade, vou continuar fazendo esses estudos sobre a estrutura evangélica trazida por Emmanuel no seu Pentateuco, né? E muito provavelmente no nosso próximo vídeo, eu quero comentar com os senhores uma carta enviada por um juiz federal à nossa FEB. E quero principalmente comentar com os senhores um parecer da FEB sobre esta carta que foi enviada à União Espírita Mineira. Faço questão absoluta de trazer isto aos senhores, para que haja uma avaliação, né? Nós não podemos deixar que o silêncio, a omissão de muitos, né? E as mentiras triunfem. Não é? Nós temos que manter a nossa fala em alto e bom som,
temos que lutar pela preservação da mensagem de Emmanuel, lutar pela preservação do trabalho de Francisco Cândido Xavier, né, dentro dos moldes em que eles foram entregues à nossa Federação Espírita Brasileira, e não dentro das adulterações que têm sido vítimas. Faço questão de, no nosso próximo vídeo, comentar com os senhores item a item destas cartas. Por quê? Porque, na realidade, elas são públicas. Elas estão aí na internet, elas estão aí para quem quiser. Porque, na realidade, se não fosse pública, não tinha chegado a mim. Não é? Um amigo mandou e falou comigo assim: Jairo, leia isso aí, acho que você vai gostar. Não é? Não gostei, eu adorei. Muito obrigado. Então, diz Emmanuel, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos refere-se ao próprio Evangelho. Seus colaboradores diretos, todos aqueles que trabalharam nas elucidações do próprio Evangelho, seja vivendo, seja exemplificando, ou seja lançando luzes novas sobre a letra. Entre eles, não podemos esquecer Francisco Cândido do Amor Xavier. Entre eles, então, Francisco Cândido do Amor Xavier. A nossa iluminação esteve ausente aqui, né? Vamos brincar assim, por problemas técnicos, né? Então, né, seguindo aí o nosso trabalho. Né? Então, isto é conforme a necessidade, né? Adapta-se a determinada situação do espírito, né? E isto é conforme as necessidades evolutivas de cada um de nós, na estrada da vida, ou seja, em nossa jornada evolutiva. Aliás, vamos dizer assim, eu vou brincar aqui, me desculpe, né? Chega um bando de Zé, né? Todos se achando os doutores, né? Todos se achando os doutores da doutrina, os donos da doutrina, né? Zombam de Emmanuel, zombam do trabalho, não é? Ao vivo e a cor, está na internet aí para quem quiser assistir. Faço questão, né, que muitos assistam, e misturam tudo, mudam o sentido, mudam a lógica do trabalho, né? Mudam a estrutura dos evangelhos, né? E aí passam a inverter a obra, né? Passam a inverter a ordem das coisas, né? Aprisionando novamente a mensagem que já está liberta, né? E retornam com ela aos evangelhos. Emmanuel liberta a mensagem, lançando entendimento. Aí vem o pessoal e aprisiona a mensagem, lançando sobre ela o emburrecimento, não é? Então, olha, sinceramente, faça-me o favor, né? Estes coveiros, né, que já enterraram a doutrina espírita na França, né? Enterraram e fizeram com que a árvore do Evangelho fosse transplantada, né, para o Brasil, né? Que agora, né, querem novamente enterrá-lo em terras brasileiras. Posso garantir a vocês que vocês não vão fazer isso. É necessário um movimento espírita atento, vigilante, observando bem, para e passo, o trabalho sutil dos vendilhões do templo. É necessário que as nossas federativas, os nossos conselhos regionais, as nossas AMES, é necessário que vocês saiam desse silêncio,
desta omissão. É necessário que haja por parte de vocês uma voz ativa sobre o parque gráfico da FEB, sobre o trabalho gráfico da FEB, porque os senhores são responsáveis, estão na ponta da doutrina espírita. Graças a Deus. E como dou graças a Deus? Vejo uma União Espírita Mineira, a nossa Federativa de Minas Gerais, atuante e atenta. Não sabemos das coisas, né, ao ar, mas, vamos dizer assim, temos amigos em todos os lugares, não é? Ouvimos, não é? Então, nós temos uma federativa atenta, um presidente que, apesar de jovem, é espírita e que não se deixa abater pelas dificuldades. E é isso que nós precisamos. Se voz nenhuma se levantar nesse Brasil, podem ter certeza que Minas Gerais, que a Federativa Mineira, não se aquebrantará. Minas Gerais honrará até o final a Francisco Cândido Xavier, o maior mineiro de todos os tempos. Então é necessário que se restaure a ordem das coisas, que se passe a publicar as obras de Francisco Cândido Xavier exatamente como na primeira edição. E é necessário, Federação Espírita Brasileira, que nos livros que aí estão, que os senhores tenham a hombridade de colocar nos livros uma errata, comunicando ao público alguns lapsos que ocorreram nesse período. Página tal, palavra tal, trocada por palavra tal. Livro, página tal, palavra tal, trocada por palavra tal. E colocar esta errata em cada livro. Por quê? Porque, na realidade, o público consumidor não é obrigado a comprar gato por lebre. Nós não queremos que a FEB faça uma grande fogueira com os livros adulterados, porque nós sabemos o preço de tudo isso. Quem muitas vezes não sabe o preço disso são aqueles que não cuidaram, são aqueles que não vigiaram, aqueles que não tiveram cuidado de produzir conforme o original. Agora, nós, o público, nós vamos continuar comprando, mas seria de grande valia e seria uma postura maravilhosa da FEB colocar nos livros uma errata para colocá-los à venda. E isto eu digo às federativas: se a FEB não tomar essa iniciativa, tome vocês, porque vocês também são responsáveis pelo material que chega ao público. Então, tomem vocês a responsabilidade, ou talvez dividam essa responsabilidade com a FEB. Agora, o que nós não podemos é continuar vendendo ao público gato por lebre, livros adulterados. É isso que nós não podemos. Aliás, um amigo me mostrou um xerox
me mostrou um xerox, falou, Jairo, isso aqui para você ver como que... Né? Eu falei, eu gosto muito de ver, eu adoro ver. E aí ele me mostrou uma cartinha da FEB. Eu fui ler, né? Mostrou um xerox, eu fui ler, e a carta da FEB assim, nada condiz com isso e com aquilo. E aí começa assim, 51% disso é assim, 72% disso e 23% daquilo. Olha, departamento de estatística sensacional. Mas corrigir que é bom até hoje, ninguém viu. Seria bom que esse departamento de estatística se desse também ao trabalho de correção, né? Quem sabe até produzir as erratas, né? Então, ficamos por aqui, né? Ficamos por aqui nesta maravilha que nós chamamos de caminho, verdade e vida. Essa maravilha produzida por Emmanuel. O nosso próximo trabalho será a carta, não é, que foi emitida por um juiz federal, endereçada à FEB, não é? E logo após isso, nós vamos trabalhar a obra O Pão Nosso, para nós entendermos a maneira inteligente com que Emmanuel trata cada obra trazida por ele. Rogo a Deus, rogo a Jesus, né, que continue nos abençoando e que lance luzes, né, sobre aqueles que têm a responsabilidade, né, de manter a doutrina espírita tal qual foi entregue pelos trabalhadores divinos a todos nós. Que Jesus seja sempre conosco. Boa noite. Vamos unidos a chegar numa alegria sem fim, cantar com